Tudo bem, pessoal? Bom, vamos dar prosseguimento então às considerações que eu fazia na semana passada sobre o ensino do Lacan e como é que o ensino do Lacan se tornou uma inovação, né, em relação à psicanálise do Freud, mas uma inovação ou uma renovação que consistiria verdadeiramente num retorno ao Freud, como foi denominado o ensino do Lacan, na verdade por ele próprio também, né, dito um retorno ao Freud, e isso significa um retorno ao Freud em seu verdadeiro espírito, na pureza da sua conceituação teórica, né, da sua construção teórica. Na medida em que este ensino, como eu cheguei a mencionar na vez passada, teria sido desvirtuado por alguns ramos em que a psicanálise se expandiu, se disseminou pelo mundo depois da morte do Freud. Principalmente contra esse desvirtuamento da psicanálise, da sua pureza teórica original, que o Lacan vai se bater. E como eu ressaltava para vocês, esse desvirtuamento, em grande medida, correspondia àquilo que a gente pode dizer que era o establishment da psicanálise, incrustado na Associação Psicanalítica Internacional, com sede lá em Londres, e que era uma entidade hegemônica no campo da psicanálise por todo o mundo. De sorte que você só poderia ser psicanalista se passasse por uma formação numa sociedade psicanalítica subordinada, vinculada, obediente às normas ditadas pela Associação Psicanalítica Internacional. E o Lacan, né, nesse sentido, eu falava para vocês, ele fez uma análise pessoal, requisito fundamental, condição sine qua non para ser psicanalista, com um dos membros da Associação Psicanalítica, contra o qual, mais tarde, ele se bateu, né? Porque esse camarada foi um dos criadores da chamada psicologia do eu nos Estados Unidos, que acabou se tornando hegemônica, né? Ou quase isso, no seio da psicanálise mundial. Embora houvesse a escola inglesa, né, que eu mencionei também para vocês, a psicologia do eu fincou raízes muito fundas no solo, né, da psicanálise, desvirtuando a psicanálise na medida em que propunha fazer da psicanálise uma espécie de modalidade terapêutica adaptativa à realidade, algo que não tem nada a ver com o espírito original da obra do Freud, de fato. Então, o Lacan, a partir disso, ele constrói o seu ensino, embora já nos anos 30, antes da guerra, ele tenha escrito algumas coisas interessantes que chamam a atenção, ou chamaram a atenção, e já mostrariam de alguma forma o caminho que ele tomaria em seguida, mas esses foram anos, né, antes da guerra e no pós-guerra imediatamente, anos muito férteis para o Lacan, que diz respeito à sua própria formação intelectual, na medida em que ele vai travar contato com uma série de autores que vão ser cruciais para a construção da sua modalidade psicanalítica, que esta, não se sabia, então acabou se tornando hegemônica, que é o panorama da psicanálise no mundo, desde o começo dos anos 90, aproximadamente, pelo menos, inclusive no Brasil. A chamada Escola Francesa de Psicanálise, né? Criada pelo ensino do Lacan. Então, eu dizia que ele se utiliza nesse retorno ao Freud de uma série de autores dos quais aparentemente com os quais o Freud aparentemente não teve contato, né? Alguns não poderia ter mesmo porque foram posteriores a ele, mas pelo menos um deles foi contemporâneo ao Freud, né? E o Freud aparentemente não conheceu esta obra, que é a obra de um grande linguista, cujo nome eu mencionei na semana passada, Ferdinand de Saussure. Então, Saussure, lá nos anos 10 do século XX, ele lança um tratado, né, de linguística geral que vai pretender fazer
criar um novo campo científico, que é o da semiologia. Semiologia seria, então, a ciência do signo. E eu dizia na vez passada para vocês que o Saussure, ele propunha que a linguística seria um ramo da sociologia, estabelecendo, então, uma diferença entre linguagem e fala. A linguagem seria aquilo, a língua, melhor dizendo, entre língua e fala, a língua seria aquilo que teria uma conotação social, seria algo a qual nós todos pertenceríamos, estaríamos vinculados. Então, a língua, para o Saussure, tem uma característica eminentemente social, seria uma espécie de vínculo que uniria todos nós, né? E são evidentes as relações neste sentido entre língua e cultura, né? Ou seja, através dessa língua que tem um caráter social, que a cultura, seus valores, suas tradições, seus ensinamentos, etc., 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 se difunde, né? Geração após geração. E isso foi de grande valia na medida em que, para o próprio Freud, que entrevia que isso acontece, de fato, ao Freud faltou esse arcabouço teórico para explicar como é que essa passagem era feita geração após geração, já que era constatável na clínica dele e é um dos sustentáculos da teoria freudiana. Aquilo ao que eu me referi na vez passada, falando sobre o texto clássico da chamada obra social freudiana, Totem e Tabu, na qual Freud formula uma hipótese sobre o nascimento da cultura, da civilização e sobre o surgimento de nós humanos. Né? E eu ressaltava para vocês que Freud acredita, como um homem de seu tempo, um homem de ciência do seu tempo, na teoria evolucionista do Darwin. Então, o homem não teria sido, então, uma criação divina, como até então se dizia, mas sim o produto de uma diversificação, de uma evolução, por assim dizer, de um ramo de animais que antecedeu evolutivamente ao surgimento daquilo que somos nós, os homens, dos seus primos, os primatas superiores, basicamente orangotangos, chimpanzés e gorilas, dos quais nós somos verdadeiramente muito próximos do ponto de vista genético, né? Então, o que acontece? O Freud, ele não perde tempo tentando descobrir esse elo perdido entre esse proto-homem e o homem. Essa busca, na verdade, tem sido feita infatigavelmente desde o surgimento da teoria evolucionista por um monte de antropólogos. E é por isso que de vez em quando aparece uma Luzia aqui, um homem do gelo acolá, que seriam então comprovações, né, o homem de Neandertal e etc., que seriam comprovações dessa linha evolutiva dentro da qual a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, né, ou como a antiga presidente falava, mulher sapiens, né, que teria então evoluído, né, de espécies mais antigas. Hoje há evidências de que o Homo sapiens ele viveu provavelmente por muito tempo, conviveu sobre a face da Terra com o homem de Neandertal, que seria então um antepassado evolutivo da espécie humana, né, e que não era dotado de muitas das nossas qualificações, inclusive principalmente cognitivas. E essa teria sido a razão fundamental, de acordo com a teoria evolucionista, pela qual a nossa espécie, e não outra, acabou prevalecendo, porque detinha mais instrumentos, dentre os quais a inteligência, né, é o maior deles, com certeza, para maior capacidade para sobreviver às exigências impostas pela natureza. Natureza esta que o homem, graças à sua inteligência, vem
modificando, vem modelando, né? O Freud fala disso em outros textos, como o Mal-Estar na Cultura, cuja leitura eu também recomendo, e de como é que, então, partindo desse pressuposto, o Freud acredita que o homem, e muito daquilo que, no campo simbólico, portanto, o campo da cultura, o campo da linguagem, muito daquilo que somos nós, que designa aquilo que nós somos, né, como seres humanos, seres falantes, teria a ver com eventos muito, muito antigos, né, primitivos, primevos, como ele chama, né, no Totem e Tabu, eventos estes que teriam acontecido concretamente na história mítica cunhada pelo Lacan a partir de alguns antropólogos do seu tempo, e desta forma, né, com o estabelecimento daquilo que eu comentei com você na semana passada, dos primeiros interditos, surge a cultura. Interditos estes, como eu ressaltei, que seriam então o tabu do incesto e a interdição do parricídio. Ninguém poderia mais matar o pai, coisa que teria acontecido de fato para que a cultura surgisse. Então vejam como é que a perspectiva psicanalítica ela é necessariamente cínica e politicamente incorreta. Não pode haver psicanalista politicamente correto. Um psicólogo diria, é preciso fazer esforços para diminuir a criminalidade. Um psicanalista, de fato, diria, é espantoso como não há mais criminalidade. Por quê? Porque a civilização, a cultura, surgiu a partir de um crime. Um crime original que foi o assassinato do chefe da horda pelos seus filhos, diz o Freud em Totem e Tabu. Então, foi só pelo arrependimento, pela culpa em ter cometido este ato, que foi estabelecido o primeiro interdito que funda a cultura, que é a proibição do parricídio. E, em sequência, como eu dizia para vocês na semana passada, já que era esta lei do pai, né, do chefe da horda, que organizava de alguma forma aquela convivência entre aqueles proto-homens, e um dos pilares dessa forma primitiva de organização era justamente quem deteria a posse das mulheres. Então, esse chefe da horda primeva, eu falava para vocês, era quem tinha todas as mulheres para si. Olha só, que inveja, né? E quando outro homem se propunha a também ter mulheres para si, ou era mandado embora da horda primitiva, ou era, de alguma forma, tiranizado, né, pelo pai da horda, é isso que Freud propõe, né? E um dia esses outros homens, presumivelmente todos filhos desse chefe da horda, já que ele era o único que podia copular com todas as mulheres, se voltam contra o chefe da horda e o matam e se banqueteiam dele no que seria um ritual canibalístico. Durante este ritual, né, teria sido durante este ritual canibalístico que eles se apercebem que a morte do pai se tinha resolvido o problema aparentemente, tinha proposto uma série muito grande de outros problemas, como, por exemplo, quem então teria acesso às mulheres? O que regularia o acesso às mulheres? E aí surge, diz o Freud, o segundo interdito fundamental para a existência da cultura, que é o tabu do incesto, a interdição do incesto, ou, poderíamos dizer, numa linguagem psicanalítica, a interdição da consumação do complexo de Édipo. Já que esses eventos que teriam miticamente acontecido concretamente em tempos imemoriais, né, que remontam ao início da humanidade, da civilização, se repetiriam geração após geração em todas as famílias, de acordo com Freud, pela via do complexo de Édipo, na qual os filhos tomam um dos pais por objeto de afeto, querem esse genitor só para si, né? Trata-se no Édipo de um amor erótico,
como Freud sugeriu, um amor possessivo, um amor que quer o objeto do seu desejo apenas e tão somente para si. É nisto, dentre outras características, em que consiste o amor dito erótico. Consequentemente, né, o outro genitor é um antagonista da criança no Édipo à consumação deste desejo edípico. E, portanto, estabelece-se um dilema para todas as crianças, né, geração após geração, diz o Freud, nós estamos condenados a cumprir esse destino, e é por isso que a psicanálise é dita um campo de saber trágico, porque nós todos estamos como que condenados a seguir este mesmo itinerário, e é por isso que Freud batizou isso de complexo de Édipo, complexo porque é um conjunto de representações psíquicas, de afetos contrastantes entre si, amor e ódio, né, misturados como se fosse um único sentimento, né, e não distinguidos um do outro, como mais tarde acontece para todos nós, né, mas na matriz das nossas existências e lá no fundo das nossas mentes não haveria contradição, diz o Freud. No inconsciente não há contradição, portanto eu posso amar e odiar igualmente e ao mesmo tempo as mesmas pessoas, inclusive pai e mãe. É disso que se trata no Édipo, né? Como, entretanto, a realização deste desejo edípico, erótico, é impossível, é indesejável, porque nós vivemos na ordem da cultura, na qual há uma interdição sobre o incesto, esse desejo, que para o Freud é uma ideia, tem que ser, nas palavras do Freud, na conceituação do Freud, recalcado, ou seja, afastado para aquilo que viria a ser depois o inconsciente. Em algum momento, né, Freud propõe o conceito de inconsciente, que vai tentar dar conta desse lugar que não existe, na verdade, na mente humana, né, não existe em termos anatômicos, para onde esses desejos recalcados, como o Édipo, né, principalmente, né, mas produziriam efeitos, continuariam produzindo efeitos, de sorte que nós, de alguma forma, somos afetados pelo Édipo em algum grau, de alguma maneira. E é da passagem pelo Édipo que depende, de acordo, não conhecendo do Freud, mas conhecendo do Lacan já, duas coisas que são absolutamente fundamentais, né, nas nossas existências. E que eventualmente podem, quiçá, estar vinculadas uma à outra. E que são o que um dos discípulos do Lacan chamou de sexuação, né? Que a gente nomearia talvez como a escolha, né, pela nossa orientação sexual, que é um termo do senso comum, né, uma noção imaginária, e também a estrutura psíquica de cada um de nós. Nós vamos ser neuróticos, psicóticos ou perversos, que são as únicas três possibilidades que haveria, de acordo com o ensino do Lacan, para a estruturação disso que é o sujeito, né? Então, veja que na psicanálise lacaniana, como já estava entrevisto na psicanálise freudiana, essa história de ser psicótico, perverso, neurótico, não constituem verdadeiramente formas de transtorno psíquico, como até hoje a psiquiatria descreve, e certamente uma boa parte da psicologia, mas sim modos peculiares, característicos à nossa condição como seres falantes. Então não há ninguém que não seja ou psicótico, ou neurótico, ou perverso, muito embora, muito possivelmente, não haja nenhuma estrutura pura em nenhum sujeito, de sorte que elas estariam, então, como que entremeadas relativamente entre si em cada sujeito. Então o neurótico, eventualmente, tem traços perversos, ou psicóticos, né, e assim por diante. O Freud tem uma frase clichê, muito conhecida, né, em que isso de alguma forma está insinuado. Ele diz assim, que todo neurótico tem inveja do perverso, né? Queria ser um perverso. Então isso dá bem uma amostra, né, de como é que já no ensino do Freud esse imiscuimento, né, daquilo que viria a se chamar as estruturas clínicas, estruturas subjetivas, estruturas psíquicas,
está presente, né? Está depreendido, está antecipado, se assim posso dizer. E é o Lacan que vai, como que nessa releitura do Freud, esclarecer isso para a gente. Então a linguagem, eu dizia, seria então esse fio de Ariadne pelo qual as tradições, os costumes, os interditos se reproduziriam, se repetiriam, seriam o passado geração após geração desde tempos imemoriais da humanidade. Freud especulou sobre isso, acreditando até mesmo, né, ele que tinha um pé na psicanálise e outro na neurologia, na biologia, que isso poderia se dar por transmissão genética, hereditária, coisa que, na verdade, não se coloca desde que nós podemos contar, sabemos que podemos contar com um aparato teórico criado, então, pela linguística estrutural do Ferdinand de Saussure, né, da qual eu falava a princípio. Então, o Lacan, ele vai conhecer a obra do Saussure por meio de um dos maiores intelectuais do século XX, que inclusive trabalhou no Brasil nos anos 30, o Claude Lévi-Strauss, um célebre antropólogo, né, que criou a chamada antropologia estrutural. Então, o Lévi-Strauss, ele na verdade criou a antropologia estrutural por distinção de uma antropologia anterior, igualmente muito conhecida e difundida, que seria uma antropologia descritiva, né? Um exemplo dessa antropologia descritiva é o famosíssimo antropólogo do começo do século XX, Malinowski, né, que escreveu um livro clássico da antropologia, A Vida Sexual dos Selvagens, né, de onde até saiu um verso para uma música antiga que fez muito sucesso no Brasil. Nosso Louco Amor, né, é o nome da música. Então, mas se trata, veja só, de uma antropologia que, na verdade, não consegue explicar exatamente ou tão bem quanto a antropologia estrutural, que dispõe de menos recursos conceituais, isso que seria a vida social, a transmissão das tradições, dos interditos, a reprodução da cultura em última análise, né? E reparem que, para o pensamento do Lévi-Strauss, o antropólogo estrutural, o termo selvagem, né, usado pelo Malinowski na sua obra clássica, também é impróprio, na medida em que, de acordo com o linguajar de hoje em dia, a gente poderia dizer que é um termo discriminatório, né, com essas culturas, de modo que hoje em dia não se usa mais essa terminologia, se fala assim, sociedades ou culturas sem escrita. Né? Mas primitivo seria um adjetivo depreciativo que nós daríamos então a estas culturas e por isso ele não é mais utilizado. Então o Lévi-Strauss, fazendo uma leitura do tratado do Saussure, ele traz os conceitos da linguística estrutural do Saussure para o âmbito da antropologia. E o Lacan vai tomar contato com a obra tanto do Lévi-Strauss quanto do Saussure através de um livro clássico do Lévi-Strauss que foi publicado em português. Aliás, toda ou quase toda a obra do Lévi-Strauss, felizmente, inacreditavelmente, está sendo reeditada desde alguns anos no Brasil e são todos títulos muito importantes. Mas essa obra em especial, As Estruturas Elementares do Parentesco, que é um conjunto de ensaios de antropologia estrutural, foi uma obra princeps para que o Lacan e qualquer um de nós se aproximasse do ensino da linguística do Saussure. Então, há alguns conceitos propostos pelo Lévi-Strauss nessa obra clássica, As Estruturas Elementares do Parentesco, que vão ser tremendamente férteis para o Lacan fazer esse retorno ao Freud em termos um pouco mais sofisticados, eu diria, que o próprio Freud havia conseguido, já que ele só dispõe de metáforas muito concretas, biológicas, mecânicas, energéticas, como eu já falei antes para vocês, para pensar o que seria a mente humana e suas características basilares, os seus princípios, né, de funcionamento, que é verdadeiramente aquilo que importava ao Freud, né?
Então, um desses conceitos vai estar na base do método psicanalítico desde o Freud, que se constituiu, então, como a gente vem falando, de uma cura pela palavra. Um dos ensaios do Estruturas Elementares do Parentesco chama-se A Eficácia Simbólica. Isso, sucintamente, conta a história de um xamã, um feiticeiro, né, de uma tribo panamenha, que ajuda, através de um ritual xamânico, um ritual de feitiçaria, uma mulher que está com problemas na hora do parto a ter o filho. E esta ajuda consiste numa encenação na qual o xamã é ajudado por outros membros da tribo. É encenado um mito daquela cultura, né, daquela subcultura, daquela tribo, sobre o nascimento, né, de todos nós. Então, enquanto essa palavra do xamã e daqueles que estão ali naquele ritual xamânico junto com ele é encenado, a parturiente, a mulher que é membro daquela cultura, e detém, portanto, a mesma linguagem falada pelo xamã, pelos outros membros da tribo, ela como que se identifica com a narrativa mítica, a encenação mítica feita pelo xamã, e isso produz um efeito sobre ela, de tal modo que ela consegue parir a criança, driblando as dificuldades, superando as dificuldades que se apresentavam então. O Lévi-Strauss, ele se debruça sobre isso, que é um fato empírico, né, observado por ele, e vai tentar explicar isso, né, as razões pelas quais foi possível ao xamã, pela encenação dessa narrativa mítica, de alguma forma funcionar como uma espécie de terapeuta da parturiente e de outros e muitos outros casos que se apresentavam naquela subcultura. Então, consistiria então, né, haveria então uma analogia, segundo Lévi-Strauss, entre o método xamânico de cura e o método psicanalítico, na medida em que, ao par paciente analista, corresponderia naquela cultura indígena o par parturiente xamã, né, doente xamã. Então, existe aí uma diferença, entretanto, crucial, embora nos dois casos se trate de uma cura pela palavra, na medida em que a palavra de verdade sobre o sujeito, no caso da cura xamânica, está na boca do xamã. O xamã detém um saber de ordem mítica sobre o doente, no caso, no exemplo do Lévi-Strauss, a parturiente, enquanto que no método psicanalítico, que também se vale da palavra como instrumento de cura, essa palavra de verdade estaria, ao contrário, no próprio analisando. Mas há uma relação aí de semelhança entre os dois métodos, já que ambos se utilizam da palavra. Portanto, quer dizer o Lévi-Strauss, no caso da psicanálise, tanto quanto no caso da cura xamânica, o que explicaria a cura, né, que, claro, vai ter conotações diferentes para a psicanálise e lá para a cultura do xamã, o que estaria em questão é esse conceito, então, que ele formula, que dá título ao artigo, né, ao ensaio, a eficácia simbólica, que está muito intimamente relacionada com a noção de estrutura social. Né? Para a noção de estrutura, há lugares, né, que compõem essa estrutura e que só tem valor relativamente aos outros lugares, por relação com os outros lugares que também compõem essa mesma estrutura. Então, dessa forma, diz o Lévi-Strauss, nas estruturas elementares do parentesco, nesse artigo Eficácia Simbólica, o que explicaria a possibilidade de que o xamã tenha curado a parturiente, feito com que ela tivesse a criança sobrevivendo, tanto ela quanto a criança, foi exatamente a existência de uma estrutura social inerente, né, àquela cultura,
para a qual havia um lugar que era o do xamã, um lugar que era do paciente, um lugar que era o da cultura que cerca, na qual todos aqueles sujeitos estão inseridos, né? E é a combinação dessas três condições de possibilidade, desses três lugares da estrutura, que permitiria a existência da cura, ou seja, o xamã, ele ocupa o lugar do saber. Mas esse saber é referendado por aquela sociedade a qual pertence a parturiente. A parturiente, então, acredita que o xamã detém um saber sobre ela. E o saber do xamã é chancelado pela crença coletiva, social, em relação aos seus poderes xamânicos, poderes de cura.